Hoje eu vou contar uma história para vocês, sabe? As nossas experiências são experiências muito particulares, né? O padre não está aqui querendo contar uma história para que você acredite ou não, porque acreditar nas minhas histórias, isso daí não vai te levar para o céu ou não, né? O importante é acreditar em Deus. Mas sempre quando se fala de fé e oração, hoje a liturgia toda fala de oração, e principalmente da oração de intercessão, né? Moisés fica com a mão levantada, o povo ganha a guerra. Abaixa a mão, os amalecitas começam a derrotar Israel. E enquanto ele permanece com a mão levantada, ou seja, enquanto ele intercede, a vitória acontece. Essa mulher do evangelho que foi injustiçada e que insistentemente pede, é atendida. Então, a importância dessa oração fazer parte da nossa vida. E sempre quando eu penso em oração e fé, eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo. Eu, no Café das Mulheres, com o padre, eu contei essa história. Algumas de vocês já até sabem. Uma vez, quando eu era menino, seminarista, né? E quando eu ia para minha cidade, minha grande Vicentinópolis, né? Eu ia para lá e o pessoal sempre me chamou de padre. Quando eu entrei para o seminário, eu já fiquei padre para eles. Não tinha muita diferença. Eles sempre me chamavam de padre. E aí um dia eu comecei a ficar próximo de um casal de muita fé. Um casal que tinha muita fé mesmo. Era impressionante a fé que eles tinham. E um dia, a filha deles tem um derrame pulmonar. A menininha não tinha nem 3 anos de idade ainda, tem um derrame pulmonar, várias paradas cardiorrespiratórias, fica um tempão na UTI. E eu vi a fé daquele casal rezando, sabe? Para que a filha deles, os médicos diziam não tem jeito, e eles dizendo que vai ter jeito sim. Era muito bonito de ver. E um dia a mãe dela me liga e diz assim: olha, o padre, eu não era padre na época, o padre, nós temos uma consulta importante que vai definir um pouco a vida da nossa filha. A gente queria que o senhor estivesse junto, né? Esteja junto com a gente para rezar. Tá bom, eu para rezar é comigo mesmo, não tem problema nenhum. Fui. E tô lá, e aí ela disse assim: o senhor podia entrar com a gente na consulta, para dar uma força maior, né? Falei, não precisa, que isso, não, eu vou ficar aqui rezando. Não, vem, insistiu. E quando eu entrei na consulta junto com eles, aconteceu uma coisa muito surpreendente. O médico, muito profissional, dizia assim, a menina estava, você sabe, ela não tinha nada, a única coisa que a menina movimentava eram os olhos. O resto ela não tinha mais os movimentos de nada por causa de tantas paradas cardiorrespiratórias que ela teve. Então, ela estava sentada numa dessas cadeiras que vocês, de crianças especiais, vocês devem saber, já devem ter visto, né, que se formata mais ou menos ao corpo da pessoa para que fique confortável, porque aquela menina teria que ficar naquela cadeira. E ela sentada, e o casal assim, na consulta, e o médico, com muita profissionalidade, foi dizendo: olha, sua filha vai ficar nesse estado pro resto da vida, enfim, não tem muito tempo de vida, aquelas coisas todas trágicas que um médico pode dizer, só que tem um grande problema, ela não consegue deglutir, então nós vamos ter que fazer uma cirurgia gastro e colocar um aparelho, não sei, um negócio que ela vai se alimentar diretamente no estômago. E até então, para mim, o médico dizendo aquilo ali, tudo bem. E aí, quando o médico fala aquilo, a mãe, a Luciana, ela diz assim: Senhor meu Deus, minha filha, se o Senhor puder me conceder, ela vai comer pela boca. E olhou para o médico e falou assim: agradeço muito a opinião do Senhor, mas não vamos fazer cirurgia nela. E foi embora.
Eu falei, meu Deus, mas que mulher louca é essa? Fiquei pensando comigo, Jesus amado, e eu falava assim, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, a minha vontade era, e foram embora, e cataram a menina, e eu tô indo junto, e entrar no carro, na minha cabeça fica assim, gente, eu falo ou não falo? Porque a minha vontade é falar assim, gente, vocês não escutaram o médico? Não, vamos voltar lá, porque senão a menina está correndo risco de vida. E aí, foram embora, e eu super preocupado, angustiado, chegamos lá na casa da irmã dela, lá onde eles estavam hospedados, aquele tempo ali de internação da menina, e ela, muito delicadamente, colocou a menina ali na cadeirinha de rodas, ali perto, virou para o fogão e disse para a menina assim, Duda, é hoje que nós vamos comer. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor da glória, o que vai acontecer aqui agora? E virou para o fogão e começou a fazer comida. Começou a fazer lá, e começou a preparar as coisas para fazer a sopa, e está lá fazendo a sopa lá, a comida. E eu me lembro, depois disso, essa canção nunca mais saiu da minha cabeça. Eu sempre escuto essa canção, talvez é uma canção até evangélica, talvez você até escute. E ela cantava, e ela começou a cozinhar e começou a cantar a música assim: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus desenhou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, dos seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. E olhava para a menina e dizia assim: vamos lá, Duda, canta com a mãe, vamos lá. Ela cantava: você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. E dizia: canta comigo, Duda, você vai comer. Hoje a Duda vai comer. Desligou a sopa, esfriou a sopa e deu na boca da menina. E a menina comeu todinho o prato de sopa. E depois, desculpa, sempre quando eu lembro dessa história, fiquei emocionado. E depois que a menina comeu a sopa, eu me lembro que o médico tinha dito uma coisa. Ele disse assim: ela não tem os movimentos do rosto, ela perdeu todos os movimentos do rosto. E depois que a menina comeu a sopa, ela começou a gargalhar, dar muita risada, muita risada. E a Duda viveu um grande tempo junto com seus pais. Ela morreu o ano passado, com 17 anos. E essa experiência que eu vi, hoje me ajuda a dizer para vocês assim, que existe um poder na oração. Um poder do qual nós podemos fazer experiências como estas. Porque a partir daquele momento, eu falei assim, eu vou viver a minha fé de uma maneira sobrenatural. Porque nossos esquemas racionais, eles vão tirando isso de nós. Vão tirando a nossa fé, sabe? Às vezes os nossos pensamentos nos atrapalham, a gente tem dificuldade de crer, tem dificuldade de ver acontecer as coisas. Ontem à noite, uma amiga minha ligava e falava assim: Padre do céu, porque uma amiga nossa está na UTI aqui, do nada, pegou uma tuberculose e de repente a tuberculose virou uma encéfalo, é um tipo de hepatite que contamina o cérebro, sabe? Agora me esqueci o nome. E desenganada, desacordada pelos médicos, e a Ana dizia para mim assim: Padre, agora como é que vai ser? Eu falei assim: não, nós vamos rezar porque para Deus nada é impossível. E no outro dia, hoje de manhã, o Douglas, o marido dela, me mandou uma mensagem dizendo assim: Padre, não sei o que aconteceu, a Elci acordou falante e está bem.
Então, assim, essas experiências que eu tenho, muitas vezes eu fico rezando para que você também tenha, sabe, de crer de verdade, de ter essa insistência que tem essa pobre viúva no Evangelho, que você também tenha essa fé dentro do teu coração, porque a fé, ela vai além do racional, sabe? Nós precisamos crer que isso pode acontecer, que isso pode ocorrer na nossa vida. Nós precisamos fazer essas experiências, mas só fazemos as experiências no momento em que eu oro mesmo, eu falo com Deus, eu saio um pouco dos esquemas de oração que são muito racionais, pragmáticos, utilitários, mas eu me coloco na presença do Senhor de verdade. Essa experiência, ela é possível de ser feita quando nós nos colocamos na presença de Deus. E principalmente quando nós rezamos por alguém, nós alcançamos muitas graças diante disso, diante da oração pelo outro. A intercessão é um poder que invade os céus. A intercessão é um poder sobre o qual Deus se dobra, sobre o qual Deus, Ele olha para aquela situação e Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia. Por isso que é muito importante nós rezarmos uns pelos outros. Muito importante. Muito mesmo. Há um livro que se chama O Lugar Mais Seguro da Terra. Esse livro é muito difícil de ser encontrado. Se você encontrar, você compre. Esse livro vai falar muito sobre isso, sobre a verdadeira comunidade humana, como ela acontece no agir e no poder da oração, que é esse lugar mais seguro da terra. Se você puder, compre esse livro e leia, vai te fazer muito bem, tá bom? Desculpa as emoções, a fala embargada, mas no instante de silêncio, vamos fazer um momento de intercessão agora. Às vezes há tantas pessoas que precisam da sua oração, mas talvez você nunca nem rezou por elas. Sabe de situações, ou ficou sabendo de situações, mas você nunca disse a Deus, nunca pediu a Deus que curasse, que libertasse, que fizesse algo pela pessoa. Que hoje nosso Senhor escute a sua oração, reze por alguém, peça a Deus. Às vezes a nossa oração pode transformar a vida de uma pessoa, a vida de alguém. Professemos a nossa fé.